Olá a todos, eu sou o professor Olavo. Sou o professor Olavo e hoje a gente vai gravar alguns exercícios selecionados para a lista 5 de Física 1 da EAD. Vou resolver o exercício 6, o 10, o 15 e o 32 após a vinheta. O 6 ele fala o seguinte: sobre a ação de duas forças, uma partícula se move com velocidade constante de 3 metros por segundo na direção x e menos 4 metros por segundo na direção j. Uma das forças, F1, é dado por 2 newtons na direção x e menos 6 newtons na direção j. Qual é a outra força? Esse problema é interessante porque ele fala sobre equilíbrio de partículas, né? E vocês lembram na aula que eu dei, a gente fala sobre sistemas em equilíbrios quando eles estão com aceleração, né? O somatório das forças igual a zero. É o caso aqui, né? Apesar de ele ter velocidade aqui, chegou a caneta. Apesar dele ter essa velocidade, ela é constante, ela não muda no tempo, ou seja, a aceleração dele é zero. Logo, a força total aí, a apresentação, deixa eu voltar a isso. Logo, a força total do sistema é nula, né? Então, dada essa velocidade constante aqui, ó, a força total é nula. Então, o que a gente precisa para que a somatória da força seja zero é que cada componente da força dê zero, ou seja, somar todas as forças na direção x tem que dar zero, somar todas as forças na direção y também tem que dar zero. E ele já forneceu uma das forças, né? Então a conta que a gente faz é exatamente essa aqui, ó. Força x mais força x1 tem que dar zero, força x mais força y, força y1 e 2 tem que dar zero. Então, o que a gente precisa aqui é fazer essa conta que está aqui embaixo, ó. No fundo, força 1 é o que está escrito aqui, né? Força 1 mais força 2 tem que dar o vetor zero. Então, a direção x. Qual é a direção x das forças? 2 dessa força que ele apresentou, 1, mais uma força x dá 2. Isso tem que dar zero. E a direção y é o menos 6 que ele tem aí da força 1, mais uma outra força, ou seja, mais a força y, direção 2, tem que dar zero. Daí a gente chega nessa conclusão, que para zerar a direção x, a força 2 tem que ser menos 2 newtons. Para zerar a direção y, a força 2 tem que ser mais 6 newtons. Dando essa resposta que está aí. Essa foi a 6. A 10, ela fala o seguinte: uma partícula, ele fornece a massa da partícula, tá aqui, ó, 150 gramas, né? Se move ao longo do eixo x de acordo com a equação dada. Então é um x de t, que é a equação, né? Onde o x está dado em metros, o tempo em segundos. Em termos dos vetores unitários, qual é a força resultante que está submetida à partícula quando o tempo for 3,4 segundos? Bem, primeiro ele está pedindo força, né? O que a gente sabe? Força é dado por massa vezes aceleração. No caso aqui, a massa ele forneceu, então é nosso desafio descobrir a aceleração. E é só lembrar que a aceleração é o quê? Derivada da velocidade em função do tempo. E que a velocidade é derivada da posição em função do tempo. Que é o que está expresso aqui. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é derivar esse cara aqui duas vezes. Para achar a velocidade, eu vou pegar esse x aqui e derivar. Então, é o que está escrito aqui. Então, vai ser assim, ó. É um polinômio, né? Menos 13, derivada de menos 13 dá zero. Então, ó, dx dt. Derivar constante dá zero. Mais 2t. Derivada de 2t, t é um t elevado a 1, né? É derivada de polinômio. Quando a gente deriva uma coisa assim, ó, t elevado a n, o que a gente faz? A derivada de t elevado a n. Cai o n vezes t e eu subtraio 1 lá em cima. Então, n menos 1.
A derivada de t, então, vai dar o quê? Vai dar 1 vezes t elevado a zero. Ou seja, dá 1. Derivada da constante, de um t, né? Então, fica mais 2. E aqui a gente segue a regra. T ao quadrado. O que o t ao quadrado é? Caiu 2. Então, vai ser mais 2 vezes o 4t elevado a 1. Porque estava ao quadrado. Menos, aí cai o 3, vai ser 3 vezes 3t, era ao cubo, passa a ser ao quadrado, que dá esse valor que está escrito bem aqui, ó, 2 mais 8t menos 9t ao quadrado. Essa é a derivada primeira. Aí, para achar a aceleração, a gente deriva a velocidade, ou seja, deriva, né? Então, a aceleração é igual à derivada segunda do x em função do tempo. Então, eu derivo duas vezes. Aí, eu vou derivar agora esse termo aqui, ó. Então, derivada de 2, que é constante, é 0. 8t, derivada de 8t dá só o 8. Menos 9t ao quadrado. Aí, cai o 2. 2 vezes 9 dá 18t. Então, isso daqui, ó, é a aceleração. Então pronto, ele pediu a força, é só usar essa fórmula aqui. Mas ele quer a força quando? Ele quer a força, né, quando o tempo for igual a 3,4 segundos. Então o que a gente faz? A gente substitui esse 3,4 na fórmula da aceleração. Ou seja, 8 menos 18 vezes esse 3,4. Então essa é a aceleração. Então eu acho a aceleração aqui, ó. Mas não é só isso que ele quer a força, né? Só lembrar que força é massa vezes essa aceleração. Ou seja, a massa ele forneceu lá, que é 0,150, vezes esse número aqui em cima. Então abro parênteses aqui, 8 menos 18 vezes 3,4. Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Dando menos 7,98 newtons. Essa foi a 10. A 15, muito divertida a 15, ela fala o seguinte. A figura mostra um arranjo com 4 discos que estão suspensos por cordas. A corda mais comprida, né, que é a de cima lá, passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede. Então ele já começou a fornecer informação aqui, ó. Aqui em cima, a força é de 98 newtons. Logo, esse bloco todo, já que é uma corda única, ela é também puxada por 98 newtons, que eu posso chamar de tensão zero, né? Porque já que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui embaixo vai ter um peso aqui peso D. Então lá em cima tem uma tensão zero que é de 98 newtons sobre a parede. As tensões nas cordas mais curtas foram fornecidas também, ó. Tensão 1, ele falou aí, vale 58 newtons. Tensão 2 vale 49. E a tensão 3, 9,8 newtons. Aí depois disso ele quer saber a massa de cada um. Por que esse problema é divertido? A gente pode resolver ele utilizando o diagrama de corpo livre. Por exemplo, eu vou olhar só para o corpo A. Quais são as forças que agem no corpo A? Para cima tem a tensão 0, né, que é de 98. Para baixo tem a tensão 1. E para baixo também tem o quê? O peso, que eu vou chamar de MAG, que é o peso do bloco A. Pronto, eu não preciso mexer com mais nada. Ah, mas esse tanto de partícula B, C, D aqui embaixo. Ela está embutida, essas informações, no T1. Então eu só preciso fazer essa conta. E esse sistema tem equilíbrio. Ó. Ele fala, ó, estão suspensos por uma corda. Ele está parado. Significa que o somatório das forças é zero, ou seja, forças para cima são iguais às forças para baixo. Então eu chego aqui, T0, que é o que eu tenho para cima, tem que ser igual ao T1 mais MAG. E acabou, porque T0 eu tenho 98.
tem que ser igual a T1, 58, mais MAG, onde o MG é 9,8. Então acabou, ó, MAG, passa subtraindo, é igual a 40, né? Newtons. Ou seja, o MA é igual a 40 dividido por 9,8. Então é só bater na calculadora esse valor aí. Então achou a massa do ar. E a receita se repete, né? Eu vou limpar a tela, o estudante pode pausar o vídeo e voltar nesse ponto aqui, mas o restante é igual, ó, né? Então, por exemplo, a massa do B, quanto que eu faço para fazer a massa do B? Mesma coisa. O que o corpo B tem? Ele tem o T1 para cima, para baixo ele tem o T2 e o MBG. Então vai ficar T1, que é as forças para cima, tem que ser iguais a T2 mais MBG. Então, MBG é igual T1 menos T2. Aqui, ó, T1. Então, T1 é 58. Opa, eu tinha escrito errado. É 58,8. Lá na anterior tem 1,8 sobrando aí. Menos, então não é 49, né? 39, não é 40, 39,2. Menos o 49. Então, fazendo a continha aí, né? Que, se fosse 9 aqui dava 10, então tá dando 10,2 o MB sobre 9,8. É só fazer a continha aí. Isso do B. O C é a mesma coisa, então limpo aqui. Corpo C tem para cima T2, para baixo tem T2 e MCG. Então, para cima, aqui é 3, né? Para baixo tem 3. Para cima eu tenho que ter T2 igual aos que tem para baixo, é MCG vezes mais T3. Então eu descubro que o MCG é igual a T2 menos T3. Então a massa C é o T2, que é 49 menos 9,8 sobre 9,8. Aí eu acho a massa C aqui. Por último e não menos importante, essa última partícula D. Para cima, ela tem só o T3. Para baixo, ela tem só o peso D. Ou seja, só o MDG. Então, para cima tem que ser igual para baixo. Então, T3 tem que ser igual a MDG. Ou seja, a massa do corpo D é o T3, que é 9,8, sobre o G, que é 9,8. Então, a massa 3 é 1 kg. E essa foi a 15. A 32, ela é interessante, ela fala o seguinte, ó, um caixote de massa 100 kg é empurrado por uma força horizontal F, conforme ilustrado na figura aqui, que o faz subir. Então, ele vai subindo aqui por causa dessa força. Ele sobe com velocidade constante, de novo, né? A gente tem a tendência de achar que, como o objeto está se movendo, ele tem força. Não, se está com velocidade constante, lembra, é um tipo de equilíbrio. Velocidade constante significa que o somatório das forças dá zero. É o que a gente chamou de equilíbrio dinâmico, né? Que a gente tem equilíbrio estático, que é quando o somatório das forças é zero e a velocidade é zero, e esse caso aqui é o de equilíbrio dinâmico. Aí ele pergunta quais são as forças, quais são os módulos de F e da força que a rampa exerce sobre o caixote. Essa força é chamada de força normal, né? Porque no fundo o caixote pressiona a rampa responde com uma força normal aqui para cima. Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente tem? Eu vou pensar nesse cara aqui e quebrar ele em dois. Parte dessa força ajuda o caixote a subir. Parte dessa força espreme o caixote contra a rampa.
E a gente não pode esquecer, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, vou colocar uma azul para essa ponta, cor da tinta, vou colocar azul. A gente não pode esquecer que esse caixote também tem o quê? Tem a força-peso. Se tem a força-peso, o que acontece? Parte dessa força-peso está aqui também. Parte dessa força-peso está para cá, ó, fazendo o caixote escorregar. Então, se eu olhar para esses desenhos, o que eu tenho aqui? Ó? Tem que pensar também esse ângulo θ, né? Esse ângulo θ, se você olhar bem, ó, esse aqui, ele está aqui, ó, porque ele está... Esse aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse. Então o ângulo θ está aqui. Igual está no desenho aqui. Então, para cima, essa força F contribui como? Nota que para cima ela está com o ângulo. Então, para cima eu tenho uma força cosseno. E para baixo aqui, essa força F contribui sem o ângulo. Esse é um ponto. E o peso? O peso aí já faz muitas vezes, né? Esse ângulo θ aqui, ele está aqui, ó. Então, aqui eu tenho peso cosseno de θ. E aqui é oposto ali, ó. Eu tenho peso seno de θ. Pronto. O que esse cara está me falando? Que ele está subindo com velocidade constante. Então, o somatório de todas as forças tem que dar zero. Ou seja, forças rampa acima, que é quem que é rampa acima? F cosseno θ tem que ser igual às forças rampa abaixo. Qual é a força que eu tenho rampa abaixo? É o P seno θ. Porque ele falou que está constante. Força para baixo aqui, pressionando o bloco. Quem está pressionando o bloco? É o P cosseno θ e o F seno θ. Tem que ser igual às forças que estão para cima aqui, que é a minha força normal. Ele quer saber essas duas coisas. Ele quer saber primeiro quem é o F, né? E depois ele quer saber quem é o Fn, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer aí para facilitar a nossa vida, né? Aqui, ó, daqui de cima eu consigo achar o F, ó. Então, F é só fazer o quê? P seno θ sobre cosseno θ. Então, eu acho o meu F, ó. Quanto que dá meu F? O θ é 30 graus. O P, eu sei o P, é massa vezes gravidade. Então, isso aqui vai ser igual a mg tangente de θ, que é seno sobre cosseno de θ. Então, eu acho o F, ó. Então, F é igual a 100 vezes 9,8 vezes tangente de 30. Então, é só bater calculadora aqui. Eu acho F. Né? Eu acho que tem aqui. Não tem não. Coloquei não. Achei o F, eu uso nessa fórmula de baixo. Ó. Uso aqui. Ele quer saber agora o Fn. Então, aqui, até escrito aqui também, né? Fn é igual a quem? Ao P cosseno θ. Então, vai ser mg cosseno θ mais o F, que é esse número que eu achei aqui, ó, né? O F, que eu sei quem é o F, tá aqui, F seno de 30. E acabou, aí você acha o Fn, beleza? E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.